E que tal falarmos do que acontece nos bastidores? Olá a todos. Durante o episódio de hoje vamos falar um pouco na forma como chegámos até aqui. A gravação de mais um episódio deste novo podcast vai passar pelo primeiro dia de gravações, pelas reuniões que fizemos para definirmos os temas, que nem sempre é fácil chegar a um consenso, para prepararmos o nosso guião, que será depois o nosso suporte. Mas há muito mais para descobrir. Quem teve a ideia de iniciar o podcast, se já houve algum problema, por exemplo, durante as gravações, ou, por exemplo, se no próximo ano letivo irá haver ou não podcast. Portanto, muitos temas para abordar durante o podcast de hoje e vamos então começar. A minha primeira questão, se calhar, vai para a Verónica. Porquê? Porque a Verónica está connosco desde o primeiro episódio que começou, não sei se vocês sabem ou não, em abril de 2023, portanto no ano letivo 2022-23, quando a Verónica estava no décimo ano. Lembras-te, Verónica, como é que foi? Lembro-me, o primeiro episódio, se não me engano, foi sobre os cursos, foi sobre a nossa experiência, eu ainda estava no 10º ano. Tinha o título de Perspectivas de Futuro. Isso. É isso mesmo. Nunca cheguei a ouvir esse episódio, para ser sincero, eu tenho muita vergonha de ouvir os meus episódios. Não. Sim. E nem sei bem quais é que foram as minhas perspectivas nesse ano. Tenho a certeza que estava assustada em relação ao curso, em relação às minhas escolhas, e eu acho que um dia irei ver esse episódio. Tens que ir ver, porque uma das perguntas que eu tinha para fazer é se as perspectivas de futuro continuam iguais ou não, mas não viste, não podes responder a essa questão. Ok, e não sei se vocês, a Verónica, o Lucas não estava cá, a Ana Clara também não, o Rafael também não, mas o grupo do Espiral, hoje são só vocês os 4, na altura eram 11 alunos, ok? E só para vocês terem uma ideia, a ideia da criação do podcast surgiu do grupo do jornal da escola, do Espiral. E depois lembro-me, também não quero estar aqui a falhar com nomes, mas lembro-me que a Ana Sofia, a Helena Pacheco e acho que a Dina vieram falar comigo e vieram perguntar: por que não, professor, fazer aqui? Vieram desafiar, não é? E nós sem percebermos nada disto, ok, vamos ver se é possível ou não, então começámos a dar os primeiros passos. E foi assim, sem ter experiência nenhuma, não sem nenhuma experiência. O mais experiente é aqui o Sr. Tiago, que está aqui sempre connosco na parte técnica do som. E depois fomos convidando o professor Paulo, etc, etc. Pronto. A questão aqui de hoje é falarmos, o título do podcast de hoje pode não ser muito claro, mas é o que é que se passa por trás destas nossas gravações. E passa-se muita coisa, certo, Sr. Rafael? Demasiado às vezes. Por exemplo, o que é que as pessoas não veem? As pessoas não veem quando o professor não está a falar como aqui está hoje e nos interrompe ou nos diz que não podemos falar. Os sinais são imensos. As caras, as expressões do setor não têm igual. As pessoas não veem a cara do professor olhar para o moderador e a apontar para o relógio a cada 5 segundos. As pessoas não veem... No geral, eu acho que o que as pessoas não veem é o professor. Porque é verdade. Eu acho que até os convidados assustam-se quando estão ocupados. Sim, tem que haver essa parte de controle de tempo, porque o nosso objetivo, não sei se vocês têm noção, nós começámos, quando falámos do primeiro episódio, nós falámos de apontar uma coisa para 7, 10 minutos no máximo. Isto nunca foi cumprido. Passou a ser o mínimo. Nunca foi cumprido e, aliás... não é um podcast muito rico em 10 minutos, sinceramente, é pouca coisa para ser discutido. Do tipo de podcast. Não, mas depois nós fomos vendo em alguns episódios que 10 minutos dá para dizer muita coisa, dá para fazer erros em 10 minutos. Sim. É complicado. É claro que no meio disto tudo tivemos podcasts que demoraram mais de uma hora. Não sei se lembram, que foi sobre um tema... Sim, da morte. Sobre a morte, não é? Mas que tivemos um convidado, portanto também já tivemos convidados. Pronto, mas a questão não é o que é que se passa e o que é que sai para as gravações e o que é que as pessoas têm acesso, mas o que é que as pessoas não têm acesso. Já falaram dos meus olhares, não é? Das gravações, mas mais. Um episódio ou outro que não chegou a ser lançado. Lembro-me este ano. É verdade.
Houve um episódio, isso as pessoas não sabem, fizemos gravação, não é? Preparámos tudo e acabámos por considerar que não estava bom. E não estava mesmo. Não tinha qualidade para ser publicado. Qual e é que acabámos era por o não tema publicar. mesmo desse episódio? Eu já não estou... A corrida que não... Como é que Que é? nunca devemos perder. Ou que nunca acaba, como é que era? Não. Eu sei que era sobre os nossos métodos. Sim, Tudo era sobre a escola em a nossa si. rotina. Sim. E o Sim. stress, essas coisas todas, e nós começamos a pegar Sim, ter, porque- por uma parte um pouco negativa a mais e Porque aquilo não imaginem, ficou como é muito bom. um podcast institucional, nós temos de ter cuidado com as coisas que nós dizemos. Há certas... Sim, verdade. e não é que Há tenho... algumas restrições e nem tudo pode ser lançado. Aliás, eu às vezes sinto-me um bocadinho responsável por essa parte, que é ver se há qualidade ou se há alguma coisa que não devia ter sido dita e que foi dita. Mas não é no sentido de censura. Exatamente. E aliás, eu senti-me até muito bem porque nesse episódio eu já tinha a ideia formada que não ia ser publicado, porque achava que não. Mas até foi um de vocês que disse: Sim, nós "Professor, concordamos." eu acho que não deveria ser publicado. Exato. E não é aquela questão de não foi dita alguma coisa que não devia ser dita, porque nesse caso até podemos apagar. É mais o sentido, por exemplo, nesse podcast, começámos a entrar por uma perspectiva que nem sempre corresponde à realidade. Temos as partes positivas e as partes negativas e por alguma razão, e no desenrolar da conversa, não nos focámos num ponto que achámos que era importante. E pronto, assim, foi a decisão tomada e acho que foi a E decisão acho que foi uma acertada. boa decisão também, sinceramente. Mais coisas que vocês se lembram? Eu queria perguntar uma coisa ao professor. Qual foi o maior desafio para manter este podcast ativo até agora? Essa pergunta foi, não sei se os nossos ouvintes perceberam, vocês riram-se se calhar por mais uma cara que eu fiz. Foi. Sim. Então vais ter que repetir a pergunta para ver se os nossos ouvintes percebem. Qual foi o maior desafio para manter o podcast ativo até agora? Não foi desafio nenhum. Não, para mim não foi desafio porque, eu costumo dizer, isto não foi uma iniciativa minha. Foi uma iniciativa dos alunos. Portanto, eu estou aqui, o Sr. Tiago está aqui por causa dos alunos que quiseram continuar. E eu já disse isto fora dos microfones. Se para o ano não houver alunos que queiram continuar com o projeto, eu acho que vai haver, mas se não houver, eu não vou fazer pressão para que ele continue. Ou seja, isto tem que ser uma coisa natural. Eu sei que o Lucas quer muito que haja e quer, quando estiver no ensino superior, quer vir cá pesquisar e ver se há episódios. Pois é, exatamente. Ok. Eu vou continuar a ouvir. Eu acho que vai haver. Eu também não. Ok. Eu só ouvi as minhas partes para ver se a minha voz estava. Eu ouvia tudo menos as minhas partes. Eu não consigo ver. Eu não ouvia. Eu não Pronto, sei. mas acabando por responder à questão, não, para mim não foi nenhum desafio, porque vocês acabaram Foi uma sempre coisa por- natural. Parte muito dos alunos também. Sim, completamente. Isto é, Temas que Sim, nós nós- escolhemos. sim, isto é vosso completamente. Mais questões? A Verónica acabou de falar os temas que nós escolhemos. Cada vez que é para escolher um tema, a confusão que é, as reuniões todas antes, e depois o problema é conseguirmos marcar as reuniões todos juntos, porque todos Sim. temos horários complicados e diferentes, É muito complicado. e os temas que Não, pensávamos. para marcar as reuniões é horrível. Que ninguém nunca consegue. Tem sempre alguém que tem alguma coisa extra, né, Rafael? E depois os horários nunca são compatíveis uns com os outros. E para marcar o dia para fazer o podcast também é difícil, ainda mais agora nesses últimos meses por causa da Associação de Estudantes e todas essas outras atividades que está a ter no final do ano. Está toda a gente com muita coisa e fica complicado. Esse foi um problema de bastidores deste ano. Sim. Deste ano, sim. Deste ano. Nos anos anteriores não se notou tanto porque havia horário. Sim, este ano também cá. começámos, no início havia um horário, mas conseguiam todos menos eu. E eu sentia-me um bocado, tipo, eu ia para lá sempre no improviso. E tem uma parte boa e assim uma parte que Te deixa mais nervoso que é bem, também. que consigo ser mais natural, não é? A improvisar, mas depois há outra parte que, quer dizer, toda a gente sabe qual é o tema, toda a gente sabe quais é que são as perguntas e eu estou lá, tipo, o que é que vai acontecer? Então, mas já agora estamos a falar nisso, não querem explicar a quem nos está a ouvir qual é o procedimento normal até chegarmos ao dia da gravação? O que é que nós fazemos normalmente antes de gravarmos? Surge uma ideia, eu adoro dar ideias, é a minha parte preferida. Eu acho que surge sempre do dia a dia assim algo. E depois marcamos uma reunião, discutimos os temas, vou propondo, e depois é as perguntas. Essa reunião nem sempre é presencial, Pois, Sim, muitas é quase vezes sempre online. muitas vezes temos Essas feito online, Sim. às vezes a horas um bocadinho indecentes. Outras Não é? vezes com pessoas esquecidas de ir à reunião,
que o professor ficou à nossa espera. Pedimos-lhe muita desculpa. Não, isso foi uma vez. Isso foi uma vez. Eu sabia que eu tinha entrado nessa reunião, só que o professor não estava na câmara e como não estava lá ninguém, eu só saí da reunião. Ninguém viu. Eu posso contar uma Mas esta- A Ana Clara já foi toalha na cabeça. Sim, são os problemas que acontecem são os problemas que acontecem nas reuniões online, não é? Algumas pessoas não mostram a cara e a Ana Clara ficou conhecida pela aluna da toalha na cabeça. Estava sempre com a toalha na cabeça, nunca Mas por aparecia. acaso, sim, foi sempre. Eu não sei na última só não me apetecia pôr o camarada a ar. Mas nas outras eu estava sempre com uma toalha na cabeça. Sim, ou seja, partimos do tema, definido o tema, é propormos sugestões de perguntas, de guião. Nunca tivemos assim um guião rígido que seguíssemos. Temos perguntas em excesso. No início, Quase sempre. no início eu sentia isso ainda mais. Tínhamos muitas perguntas, uma coisa muito mais assim, temos que fazer isso, e depois isso, o que dificultava que o podcast funcionasse como um realmente podcast, como um real podcast. Sim, Então, começámos a sentir como se fosse uma entrevista aos Sim, convidados que fazíamos e foi algo que nós nos apercebemos e tivemos que arranjar formas de mudar para ficar mais natural, para ficar mais podcast, que é isso que as pessoas estão a ouvir. Por exemplo, vocês notam que houve uma evolução, Sim. mesmo da vossa parte, Sim, claramente. relativamente aos episódios iniciais e o agora. sem Sim. dúvida alguma, Sem dúvida. sinceramente. Eu acho que uma coisa que foi boa foi irmos sempre mudando os moderadores, quem fazia o quê, quem fazia a outra coisa, porque ao experienciar todos os papéis conseguimos que seja mais natural. Se estivermos fixos numa coisa, parece que estamos presos a isso. Pois, também é verdade. E Ou acho- seja, o microfone intimida. Sim, completo. Não. Tipo, como assim intimida? Não é para eu estar a falar num microfone que E o condicionante Não há a gravar. aquele nervoso de estar a falar. Não, Sim. No início não havia. no início sim. No início, ok. sim, Então sim, o microfone sim, sim, intimida. sim, sim. No início sim, claro. Vai-se ganhando à vontade com o tempo. Eu lembro certo? que no primeiro podcast o Sr. Tiago não gostou muito de eu não estar a falar diretamente para o microfone, porque eu estava sentado numa posição que eu queria, que eu para estar a falar para os nossos convidados, a minha boca não estava virada ao microfone, então o meu som não ficou nada bom nesse podcast. Pois, ou razão. seja, temos que aprender a falar para o microfone Sim, também. Claro. E arranjávamos problemas para o Sr. Tiago que, para provarmos que ele está cá, ele vai-nos dizer-nos aqui um olá. Olá, boa tarde. Isto dos microfones é mesmo verdade. E a Verónica continua a ser a minha dor de cabeça. Portanto, o Sr. Tiago está cá sempre connosco. Também tivemos o professor Paulo Figueira nos podcasts onde havia Vídeo. parte de vídeo, que seria uma coisa interessante de ter sempre, mas não é fácil também conjugar, porque depois há a edição de vídeo também. Portanto, isto também requer algum trabalho. Sim. Mas pronto, vamos tentando fazer e conjugando as duas coisas. E sem contar que acho que uma das melhores coisas, entre aspas, que nós fizemos aqui, uma das decisões foi não ter tantos convidados já. Agora mais para o final, os últimos podcasts têm sido só nós mesmos, o que fez com que fosse mais natural. Vai ser mais Sim. um podcast do que propriamente uma entrevista. E eu acho que agora, por exemplo, já estávamos prontos para ter convidados, mas eu acho que era no início, quando temos um grupo novo, aqui a Verónica já pronto, estava desde o primeiro episódio. Eu já tinha participado em alguns no ano passado, mas tínhamos metade dos membros novos e foi aquela questão de começar logo com convidados, nós precisávamos ganhar à vontade e a dinâmica de grupo antes. Sim, e depois Eu ficámos também acho. presos no guião e com aquela vontade de só perguntar e não darmos o nosso ponto de vista. E Sim. os primeiros podcasts foram entrevistas, sinceramente, não Ok. foram assim. E vocês acham que há alunos estou a falar de 11º atual e de 10º ou até de terceiro ciclo, interessados em participar num podcast? Eu não conheço Não sei. alunos do 11º, nem do 10º. Ok, então a pergunta é, o que é que vos motivou a virem para um podcast? Eu gosto de falar. Foi exatamente isso. Eu... Sou uma pessoa interessante, por isso. Autoestima? Muito bem, Claro. mas podemos falar e não gravar aquilo que falamos, porque aqui há uma gravação, vai ficar. A primeira vez, eu não vou mentir, a primeira vez que eu ouvi falar do podcast foi no ano passado, quando fizeram o podcast do 25 de Abril com um convidado na sala de Dom Pereira Venâncio, com todas as pessoas. Foi a primeira vez, eu nem sabia que havia podcast da escola antes, sinceramente. E depois disso, eu por acaso fiquei interessado no projeto e no deste 12º ano, a Ana Clara veio falar comigo, vamos participar no podcast. E eu, tá bem. E daí nós fomos falar com a Verónica para ver se dava. Ok. E deu. E tu estás a falar aqui num ponto que isto não, nós estamos um bocadinho a desviar-nos dos bastidores, mas há, Sim, esse para mim também. Eu ia morrer da
Isso foi complicado. Eu não vou mentir, eu não conseguia ouvir nada daquilo que tu falavas. Nesse Não podcast, diga que fui 2 minutos antes de começarmos, eu tinha trazido umas coisas novas e deixou de funcionar tudo. Eu tive que ir buscar a correr as coisas antigas, ligar tudo. Só tinha 4 entradas, vocês eram 5 ou 6. Eu tinha que andar sempre a ligar e desligar cada vez que vocês iam falando. O professor Rui viu-me a tremer. Branco. Não, foi mesmo. Eu pensei, não vamos ter podcast sequer, não vai haver nada gravado. Foi o pior para mim. Isto são bastidores. Eu acho que Foi, foi, foi. foi. É que 2 minutos, não foi 2 minutos, foi uns segundos antes de arrancarmos, tudo parou. Tudo, não tinha conexão com nada, a mesa não dava som nos microfones, não conseguia apanhar no PC, nada. E isso vocês não perceberam nada, mas... Também não perceberam, por exemplo, um dia em que eu estive aqui nesta sala e eu normalmente costumo tirar-vos uma fotografia para fazer publicação e eu estava aqui atrás do seu Tiago e vocês não imaginam o sofrimento que eu tive. Eu estava para espirrar, mas não queria interromper. Não. Eu fui até ali à janela. Nós reparámos, Eu tentei nós respirar reparámos. fundo. Eu também não Mas eu reparei. não reparei porque eu nunca olho para o setor, por causa desta Eu reparei. Eu acho que E consegui evitar, mas foi uma angústia terrível. isso também às vezes me acontece. Eu me lembro num dos primeiros podcasts que fomos gravar aqui nesta sala, eu estava com tanta vontade de tossir durante o podcast, mas eu estava-me a segurar porque eu estava com medo daquilo ficar assim a interromper alguém quando eu estava a tossir e eu também tive de me segurar. Também foi algo que... Muito bem, então digam-me só uma coisa: quem é que mais nos faz rir aqui neste o podcast? Lucas, É o o professor Lucas. também nos bastidores. O professor, sim. O professor nos bastidores ganha. sem Então, e dúvida. o mais tímido? Tímido. Em que sentido? Pois, Eu acho que mais Timidez só tímido tem sentido. tem, mas depende A muito. timidez só tem sentido. Eu acho que a Ana Clara É tem com muita à elementos. vontade, mas quando estamos num tema em que ela não se sente 100% confortável, Tu desligas. desliga. Sim, o do casamento eu não consegui falar, aquilo foi péssimo. A tua casa Gostei tem mesmo. não, foi engraçado. Nós estávamos ali a tentar conversar e assim, eu olhava para ti e ela estava a olhar assim para a parede. Parecia que nem estava aqui a Ana Clara, sinceramente. É a mesma coisa, tá ou não está, sinceramente. Ok. Então, e há algum podcast que vos tenha ficado assim na memória? O casamento. Temos- O casamento Ah, também do foi O o que... podcast do casamento foi incrível. Tivemos a professora Sandra e o professor Bruno Lapa. Sim, Ok. eu acho que foram duas personalidades que combinaram muito bem. Pois, E foi, sinceramente, foi o primeiro podcast que eu fiquei orgulhoso assim do trabalho que eu fiz. Eu gostei realmente das minhas E eu- participações nesse sim. podcast. E eu também acho que foi um podcast em que se mostrou mais o vosso à vontade. Sim. Também porque os convidados nos puseram à vontade. Sim, Isso sim, também é sim. Os importante, convidados mas foram Sim. ótimos. Também Mas eu concordo. acho que também teve uma parte muito difícil para mim. Eu acho que quase que me ia emocionando por uma coisa que a professora ia dizendo. Não se lembram? Não Que a sei. professora partilhou um momento Sim, sim, pessoal. sim. E eu, bem, a professora também começou a chorar e eu... Sim, foi uma parte mais emotiva. Teve essa acho que parte, foi assim pois. o único que eu... Muito bem. Então, e dos colegas, vocês lembram-se dos colegas que começaram? Não. Com Sim. o podcast, alguns sim, mas estamos a falar já falei da Ana Sofia, não foi? Que foi falar comigo, da Sim, Dina, do Pacheco. tínhamos a Helena Pacheco, tínhamos a Sofia Alarcon, mais, quem é que vocês A lembram? Maria? A Maria, Sim. depois mais gente que passou por cá, A Arina, o Tomás. a Arina e o Tomás, ok, Eu acho que isto é tudo um processo. Também tem que ser foi um processo de adaptação da minha parte, porque vou ser sincera, para mim no início foi um bocado estranho. Tive 2 anos com o mesmo grupo e depois mudou o grupo, mudou quase tudo na nossa dinâmica. Essa parte foi um bocado difícil. Habituei-me àquele grupo e depois gostei muito de trabalhar com vocês também. Igualmente. Mas também tem alguma evolução da minha parte. Eu tinha muita dificuldade para falar ao microfone. Às vezes preferia Pânico estar... mesmo. Diga? Pânico mesmo. Sim. Preferia E estar agora- nos bastidores. Sim. E agora olhem para ela, não se cala. Sim, Sim, eu e lembro. depois há aqui outra coisa, falamos de bastidores, desculpa Rafael, que há aqui outra coisa que também ninguém vê, que é, As edições. pois é, porque é pois preciso é. fazer publicações e normalmente a Verónica tem essa facilidade e esse gosto pessoal, porque trabalha as fotografias, compõe a imagem para sair nas redes sociais, que depois, mais um bastidor, a professora Hélia faz questão de publicar sempre que sai o episódio, não é?
É mais um trabalho de bastidores. A dizer, Rafael? Eu ia dizer da parte da Verónica, às vezes, pronto, antes de não ser tão extrovertida, ou pelo menos para o microfone, eu ia dizer, eu entrei já o ano passado, fui convidado em 2 episódios relacionados com relacionamentos, se não me engano, e foi, para mim foram os episódios que eu mais gostei, foi uma experiência completamente diferente e foi também uma experiência nova. Mas eu reparava que a Verónica às vezes queria dizer tanta coisa, mas não dizia, e não, os outros falavam e ela não dizia o que tinha para dizer, e depois quando dizia a meio, dizia, espera, tenho que cortar esta parte e assim. E agora já não vemos isso, agora vemos uma Verónica completamente diferente. Obrigada, Rafael, mas esse episódio em particular, pode ser que não goste. Claro. Espero que ninguém ouça esse episódio até aos meus próximos para não ouvirem, porque a desvantagem disto é que ao longo do tempo eu mudei as minhas opiniões. Eu já não concordo com a Verónica que disse aquelas coisas e prefiro que ninguém ouça aquilo. Mas isso é bom, porque daí você vê que você evoluiu. Sim. Certo? Por acaso, agora também um podcast que eu me lembrei agora que eu gostei muito foi aquele que nós fizemos dos filmes e das séries. Esse foi o melhor podcast, na minha opinião. Foi o que me diverti mais fazendo até, sinceramente. Até mais do que o casamento. Tem um filme que eu vi depois desse podcast que eu me arrependo imenso de não ter visto antes. Foi por minha... Exatamente, foi por causa de mim, por minha influência. Mentira, 2 filmes. Foram por os dois pela minha influência. Exatamente. Foi o Interstellar e o Clube dos Poetas Mortos. Aquele filme me matou. filmes Os 2 bons, filmes, que nossa, filmes muito bom. bons. Eu dava para fazer um podcast só desses 2 filmes. Sim. Sinceramente, que aquilo foi... Ok. Pronto. Eu acho que faz falta, se calhar, uma coisa que é divulgação do podcast. Eu acho que não estamos a divulgar sim. da melhor Sim. forma. E isto também é trabalho de bastidores. Ou seja, teremos que pensar De alguma como maneira é que vamos de... fazer chegar os episódios aos alunos, porque isto é principalmente para os alunos. Sim. E é como vocês dizem, vocês alguns só tiveram noção da existência do podcast quando Quando participaram entraram, num que sim. foi aberto ao vosso ano. Sim, E é uma questão que temos que pensar. Mas Só a verdade é o tempo que falta da nossa parte para preparar, para fazer toda a preparação. As publicações são quase todas feitas 2 dias antes, um Claro. dia antes. mas a preparação claro. para os podcasts também é sempre no Sim. final do mês, Sim, é sempre sim, o tudo muito em podcast, cima. nós- Mas essa questão do desconhecimento, quer dizer, isto já existe há 3 anos, estavam a falar, 3. Sim. E eu que entrei na escola o ano passado e fui convidado pelo professor a participar, a minha diretora de turma comentou na turma e alunos que estavam cá desde o 5º ano, ou seja, o podcast não existe desde o 5º ano, mas que tiveram os 3 anos cá, nem faziam a mínima ideia que existia, portanto, é aquele... Pois, eu Não também há estou aqui desde o conhecimento. 5º, eu só soube no ano passado Mas isso que é- havia o podcast, Isso sinceramente. realmente é uma coisa que me deixa triste, pessoalmente, e vocês agora Sim. que participam, se calhar também, mas a falta de audiência às vezes e Eu não vou mentir. visualizações. Por exemplo, às vezes as publicações do colégio, assim, que são feitas para divulgar o podcast no Instagram, muitas pessoas às vezes só passam por aquilo e nem veem Claro, veem qual é que é. isso também Isso às não vezes dá até para eu obrigar faço. as Pois pessoas sim, a claro, pegarem claro. nisso tudo. E também mesmo as próprias pessoas que vêm, é um podcast da escola, podem não se sentir-se interessadas. Então é mesmo necessário outra maneira de divulgar. Se calhar, às vezes os temas. Talvez Agora, sim, se calhar mãe. não vejo muitas pessoas do secundário ou do 3º ciclo terem muito interesse no do casamento. Mas, Pois. tipo, Sim, Consigo mas por entender exemplo, isso também. é algo que eu acho que nós ao longo deste ano também fomos a pensar e começou naquele podcast que vocês disseram que gostaram muito dos filmes e que Sim. foi fazer uma dinâmica diferente. Rúbrica. E é uma rúbrica 7 diferente, temos aqui exatamente. hoje. Que nós combinámos fazer assim uma coisa diferente por episódio para criar mais dinâmica e para atrair mais pessoas. Ok. Então, e nós estamos a chegar ao fim. Eu não sei se principalmente aos três aos três, estamos a falar da Ana Clara, da Verónica e do Lucas, porque em princípio vai ser o vosso É o último podcast. sim, é É bom que seja. Pois ano que vem eu não estou podem aqui de ser- novo, não. Podem ser convidados para o próximo ano letivo Pois é. e com certeza se tiverem tempo não vão dizer que não. Obviamente que não, Não. diria que não. Tens uma desculpa melhor. Podem sempre gravar no final dos exames, é verdade. Pois é. Mas partindo do princípio que este vai ser o último, não sei se vocês têm algum apelo, alguma coisa a dizer, ou se está tudo Sinceramente, dito. por exemplo, nestes 3 anos aqui de secundário eu participei até de algumas atividades assim e o podcast foi, sem dúvida, uma das que eu mais gostei de fazer parte. Não foi uma atividade assim super trabalhosa no sentido de que eu tive que gastar horas e horas e horas a fazer isso, então também não me desgastou e nem me ocupou tempo de outras disciplinas para estudar ou algo do tipo.
E foi algo que eu gosto de fazer, eu gosto de falar, sempre gostei, a Ana Clara sabe disso muito bem. E pronto, acho confortável fazer isso e eu gostei imenso. Muito bem. Verónica ou Ana Clara? E agora ninguém mais sabe o que dizer. Ok, eu gostei da experiência. Fui eu que também, digamos, que dei o bichinho ao Lucas do ok, vamos os dois, porque... Isso é verdade. E sim, somos... Enfim, somos pessoas interessantes, gostamos de falar. E pronto, porque não? Não temos nada a perder e E as pronto, nossas bem, opiniões e são também- extremamente importantes. Sim, As pessoas claro. precisam saber delas. E também pronto, para ficar um bocado melhor no currículo, né? Sim, eu gostei da experiência. Não gostei de todos os temas do podcast, mas eu gostei da experiência, no seu geral. Muito bem. Eu acho que entrei se calhar por ser um desafio. Vi logo como um desafio o podcast. Vocês estão a ouvir isto de uma pessoa que não era ideal para um podcast, não sabia falar e, no entanto, teve a sua evolução e convido-os a fazer o mesmo, a entrarem no podcast para o próximo ano, a terem a vossa experiência, a talvez serem moderadores. O professor Rui convenceu-me a ser moderadora. É verdade. Eu não fui nenhuma vez moderador. É verdade. Agora que eu estou a ver, eu não fui nenhuma vez moderador. Tiveste a oportunidade Pois. nunca chegaste à frente. Não, pois também não. Eu fiquei, sinceramente, no início eu pensei assim, eu até gostaria de ser moderador. Depois eu vi o Rafael e a Verónica assim, e eu fiquei assim, só se me perguntarem para eu sei que eu vou, porque não tomei iniciativa. Muito bem. E o Rafael, não sei se vai continuar cá para o ano connosco, se não, no podcast. Eu gostava, mas também já ouvi muitas vezes do professor, isto também são bastidores, mas é de outro tópico, não é bem, não é bem do podcast, mas é o professor a dizer que eu tenho muitas atividades e que eu participo em muita coisa. E vou ter que fazer uma seleção para o ano, mas gostava muito de continuar com o podcast e se houvesse mais gente que gostasse de continuar este projeto comigo, eu acho que era com todo o gosto. É um projeto que eu acho que faz toda a diferença e para as poucas pessoas que ouvem, porque neste momento não há muitas, eu acho que é algo que motiva e eu sei de pessoas que me dizem que todos os meses estão à espera do próximo. Não são muitas, mas isso é algo que também vamos ter que mudar para o ano. E é esse o desafio que fica também para o resto dos alunos do colégio. Muito bem. E eu agradeço aos 4 a vossa disponibilidade, o vosso empenho. Aos 3 em especial que acabaram as maiores felicidades, assim como todos os vossos colegas do 12º ano. Não é? E o Rafael, claro que se quiser continuar, Tem que estar estamos aqui mais cá um ano. e iremos captar mais alunos para prosseguirem com este projeto que eu acho que é interessante e aprende-se muito. Eu próprio aprendi já muito com isto e acho que é sempre uma mais-valia. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes. Até ao próximo episódio, que não sabemos bem quando é que vai ser, se vai ser em julho, se vai ser em setembro ou outubro do próximo ano letivo. A todos, uma boa tarde e até à próxima. Tchau, tchau. Deus. Tchau.